Poder, de Naomi Alderman. Pode ler, é bem interessante. Imagina um mundo distópico onde as mulheres são realmente mais fortes do que os homens. Literalmente, fisicamente mais fortes do que eles mesmos. Essa capa que eu tenho em mãos, que mostra esses nervinhos aqui, é de certa forma uma simplificação da trama, um resuminho do que acontece aqui. Porque as mulheres da história se descobrem com um sistema interno fisiológico capaz de dar choque nas pessoas. Quem descobre primeiro são as meninas mais jovens, mas, muito interessante, elas são capazes de ativar isso nas mulheres mais velhas. Então, de repente, você tem uma enorme massa de mulheres que se descobre fisicamente mais forte e que pode dar choque nos homens. Ou seja, de repente, praticamente toda a população feminina se encontra com o poder de eletrocutar alguém. É surreal. Quem vai gostar do livro da Naomi Alderman são pessoas que eventualmente foram fãs da coluna E se? Da Super Interessante, porque as perguntas são várias. E se as mulheres fossem então mais fortes do que os homens, o que aconteceria? E se elas de repente se descobrissem com uma capacidade física de subjugar um homem? E se elas pudessem comandar baseado em força, o que será que ia acontecer? E se de repente elas tivessem todo o privilégio que foi dado até agora aos homens na nossa sociedade? Aliás, o que aconteceria se os homens tivessem que se defender das mulheres? É assim, é uma leitura para quem é feminista, inclusive, muito interessante porque te coloca no mundo ficcional completamente oposto ao que a gente tem hoje na nossa sociedade. Durante essa narrativa, que é construída com uma linguagem razoavelmente jovem, eu diria, a Alderman vai navegando para um mundo que passa a existir um desequilíbrio de poder, só que na ponta oposta ao que uma sociedade machista pressupõe. Ou seja, ao invés do homem comandar baseado na força, quem comanda são as mulheres, baseado na força também, força física. É muito interessante o ambiente da ficção, de certa forma, para demonstrar para os homens qual é a situação e a sensação que as mulheres têm, para demonstrar o tipo de privilégio, vamos dizer assim, que eles encontram na sociedade. Bom, quem não vai gostar dessa narrativa da Naomi Alderman provavelmente vão ser os machistas em geral, porque é uma narrativa que incomoda, coloca o personagem masculino numa situação de submissão, que ela coloca de repente poder demais na mão das mulheres. E demais mesmo, assim, porque é um poder de eletrocutar, de matar alguém, baseado na, sei lá, na própria fúria, na própria raiva ali. Em alguns casos, essas mulheres, quando o poder pende para o outro lado, um dos pontos que a Naomi Alderman traz, é que essas mulheres podem, por exemplo, violentar os homens. Existem cenas de estupro de mulheres estuprando homens. Ou seja, é uma inversão, no mínimo, desconfortável, eu diria. Quem é mais moderado também pode se incomodar um pouco com a proposta da Alderman, porque como ela quer demonstrar um ponto, ela parte para uma distopia onde as mulheres têm poder demais. Então existe um certo exagero ali em algumas cenas, mas eu entendo que elas servem um propósito. Portanto, quem for mais moderado pode achar que tem uma pesada de mão aqui ou ali. Existe também uma crítica bem forte à religião e à forma como essa religião e essa crença em algo superior, em algo que vai resolver os seus problemas, pode cegar as pessoas. Então, talvez um público um pouco mais religioso possa se incomodar. Então é isso. Você ficou sabendo um pouquinho mais do poder da Naomi Alderman. Eu sou Jaqueline Laflufa, esse é o Não Li é Bom. É uma proposta de contar um pouco o que um livro trata, se ele pode te interessar ou não, quem que pode gostar, quem que não pode gostar. E, como sempre digo no final de todo episódio, se você achou que a proposta é interessante, eu sugiro dar uma lidinha. Isso daqui realmente me cativou, apesar do tom um pouco mais juvenil da narração. É uma proposta de distopia muito curiosa. Consta aqui, inclusive, do meu livro, que é um dos favoritos do Obama. De repente, isso pode te agradar. Mas se você achou que não é a tua praia, que você não curtiu, tá tudo certo. Agora você já sabe do que esse livro se trata e pode seguir pro próximo da sua listinha. A gente se vê na próxima. Até mais! O Poder, da Naomi Alderman, é da editora Planeta e a capa comum custa R$ 32.